Aí, galera do GTI, já vou começar hoje a fazer a minha tarefa. Amanhã é aniversário do Matheus, então vou preparar para ele um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro e morango. Essa receita é uma receita que eu gosto muito, eu peguei no canal do Menino Prendado e tudo que eu faço do canal dele fica simplesmente maravilhoso, então é super bom. Antes de eu começar a preparar a massa, eu já vou ligar o forno e já vou vir rapidinho aqui explicar como é que eu tô fazendo, beleza? Então vamos lá, nessa receita eu gosto de primeiro colocar os ingredientes para bater no liquidificador, os ingredientes que são mais moles assim, mais aquosos, digamos assim. Os secos eu ponho por último. Então o único seco que vai agora é o açúcar. Então vão 3 ovos, aí você quebra o ovo, um de cada vez, não coloca os 3 de uma vez porque vai que esteja zoado. 1,5 xícaras de açúcar, meia xícara de óleo. Aí eu vou pôr uma pitadinha de sal, 1 xícara de água morna, 1 colher de baunilha e vou bater no liquidificador, beleza? Já volto aí. Já bati, então, deixa eu trazer aqui pra vocês verem como é que ficou, ó. Tá assim, ó, tá bom? Agora eu vou pôr o chocolate em pó, que vai ser 1 xícara de chocolate em pó. E depois eu ponho a farinha de trigo, que vão ser 2 xícaras de farinha de trigo. E aí depois que bater, aí eu vou pôr 1 colher de fermento em pó. Só que quando a gente coloca o fermento em pó, não pode deixar ficar batendo muito no liquidificador. Então agora eu vou pôr o chocolate e vou deixar batendo. Enquanto isso, eu vou untar uma forma. E eu aprendi com a Domingas da igreja que você pode sempre untar com manteiga e açúcar. Porque na hora que você for desenformar, não fica com aquela farinha em volta. Então agora eu só uso para untar a manteiga e o açúcar. Tá bom? Então enquanto vai bater o chocolate, eu já vou untar a minha forma. E aí eu vou depois já colocar a farinha e aí eu mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Às vezes, quando você coloca a farinha, fica um pouco pesado de ficar batendo no liquidificador. Aí eu ponho a farinha, dou uma mexida com a colher e ligo o liquidificador só mais um pouquinho. E aí depois eu já ponho o fermento em pó. Já terminei de bater a massa, já untei e açucarei a minha forma. Agora tá na hora então da gente colocar pra assar. Então eu vou pegar aqui a minha massa, vou colocar lá, vamos lá? Aí outra coisa, a gente coloca assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá colocando. Aqui, ó. Coloca tudo, hein? Ai, caramba. Aqui, agora sim. Deixa eu pegar a colher. Não é pra lamber, não. Ai, caraca. Aqui, o que que acontece? Sou eu que lavo os utensílios. Então, eu gosto de usar meio que o mesmo utensílio. Tipo, a mesma colher que eu coloquei a baunilha. Rapidinho dou uma lavada e já uso de novo. Pra não ficar fazendo tanta bagunça, né? Tanta sujeira. E eu também uso um copo de medida. Que é esse meu copo aqui, ó. Aqui eu medi tudo. Medi a água, medi o óleo, medi a farinha, medi o açúcar. Tá boa. Aí a gente vem, deixa ela pegar. E aí outra coisa que eu aprendi também, ó. Você tem que dar umas batidinhas. Cadê? Aqui aparece o bolo. Você faz assim, ó. Porque aí essas bolinhas de ar, elas vão subir. Meu forno já tá pré-aquecido. Aí eu vou deixar ele a 180 graus. E aí vai assar por cerca de 30 a 40 minutos, dependendo do seu forno. Depois eu mostro pra vocês de novo como é que ficou. Enquanto o bolo tá assando, vou fazer o recheio. E esse bolo é importante pra mim, pra minha família, assim, porque a minha mãe sempre gostou muito de bolo de prestígio. E eu nunca tinha feito bolo, essas coisas. E aí, há uns 2 anos atrás,
eu comecei a fazer esse bolo de prestígio que ela gosta. E quando eu achei a receita dessa massa, nossa, mudou minha vida. Ficou muito fácil de eu estar fazendo o bolo de chocolate pra ela. E aí eu faço o recheio de prestígio. Pro Matheus, o recheio vai ser de brigadeiro com morango. Delícia! Então eu vou fazer o brigadeiro. Pro brigadeiro eu vou usar 2 latas de leite condensado, porque eu vou fazer o dobro. Vou usar 2 colheres de manteiga e vou usar, aí vai muito de olho, sabe? Mais umas 4 colheres de achocolatado em pó. E aí você vai mexendo na panela até começar a desgrudar do fundo. Desgrudou do fundo, já desliga, porque eu quero um brigadeiro com uma textura mais mole, uma textura mais de colher. Depois eu ainda coloco uma caixinha de creme de leite, só pra poder ficar mais facinho assim de mexer. Aí vamos lá pra panela então fazer o brigadeiro. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o brigadeiro é que a gente coloca os ingredientes na panela, mistura até agregar todos os ingredientes depois que eu ligo. Porque se eu ligar antes, eu posso queimar. Quem me ensinou isso foi alguém da igreja, né? Foi numa atividade que a gente teve que foi feito brigadeiro. Aí eu não lembro direito quem foi, mas foi alguém da igreja que me ensinou. Tô fazendo aqui o brigadeiro e vou falando. Eu gosto muito desse bolo, porque a massa é fácil, é tranquila, você coloca tudo no liquidificador. Ela também dá super certo pro tamanho de forma que eu tenho. E eu sou uma pessoa que não sou assim, expert na cozinha e tudo mais. Então, eu não sei fazer aqueles bolos decorados, lindos e tudo mais. Então, quando eu faço, o que eu faço? Eu tiro da forma, corto no meio e devolvo pra forma. Então, é um bolo que se encaixou certinho. E, tipo, todo mundo que eu faço aqui em casa, todo mundo gosta. Minha mãe ama, minha tia Neia curte, minha avó gosta. O Pedro gosta, só não gosta do coco, né? Quando eu faço de prestígio, o Sam gosta. A Ju gosta, o Paulo gosta. Até o pastor Serginho, a Laine já comeram. Também gostaram, então... Meio que é um bolo assim, quando alguém vai fazer aniversário aqui em casa, eu falo, ah, quer que eu faça um bolo? Que bolo quer que eu faça? Ah, quero que faça de prestígio. De recheio de brigadeiro com morango é a primeira vez que eu tô fazendo. E daqui a pouco eu volto. Mas uma coisa que eu lembrei. Eu já fiz essa massa de chocolate pra vocês. Não foi com recheio de prestígio, porque eu sei que vocês não curtem muito. Mas foi o do aniversário que eu fiz da última vez, que eu coloquei leite condensado. Então foi essa massa de chocolate. O bolo assou, o brigadeiro tá pronto, então olha só. O brigadeiro. Olha só o brigadeiro. Morangos pra pôr no meio. E o bolo, vou pegar o bolo pra vocês. O bolo ficou meio torto, mas tudo bem. Depois a gente vai lotar ele de cobertura de recheio. Tadã! Cheiroso. Só que eu não posso desenformar ele agora. Eu tenho que esperar esfriar um pouquinho, porque se eu desenformar agora vai esbudegar tudo. Então eu espero aqui, vai ser o tempo do meu brigadeiro também esfriar. E aí a gente volta. E eu acho que eu não vou nem colocar creme de leite, né? Porque ficou bem cremosinho aí o brigadeiro. Agora eu vou fazer uma caldinha de leite com achocolatado. Coloquei uma xícara de leite. 2 colheres, leite frio mesmo, 2 colheres de achocolatado. Eu já cortei meu bolo na metade. E aí eu vou deixar na assadeira mesmo por causa daquele esquema lá que eu falei que eu não sei lidar muito bem com essas coisas. Então, acho que aqui dá pra ver, mais ou menos. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aí. Aí eu venho, ó, e vou colocando pra
Pra deixar a massa mais molhadinha. Acho que ficou molhadona. Mas beleza. Aí, beleza? Aí eu venho e bora colocar brigadeiro, ó. Que delícia, do jeito que eu gosto. Nem coloquei o creme de leite, viu, turma? Nem precisou pôr. Aí aqui, ó. É claro que eu vou deixar na panela, por quê? Porque, ai, não cai, não cai. Porque eu vou raspar. Tinha alguma dúvida sobre isso? Eu não gosto de massa crua, de raspar massa, sabe assim? Mas a massa de bolo, mas brigadeiro, mano, com certeza. Pus o brigadeiro. E agora eu vou pôr o morango. Aí depois eu vou pôr tudo na geladeira, porque a gente só vai cortar amanhã, no aniversário do Matheus. Espalha, pra ficar bem bonitinho, bonitinho. Aí eu venho com a tampa do bolo, tomara que ela não quebre. Ixi, já deu uma quebradinha. E ponho aqui em cima. Aí eu dou uma prensada assim nela. E aqui por cima eu ainda vou pôr o ganache que eu vou fazer agora. Pro ganache eu vou usar só o creme de leite e o chocolate derretido. Vou preparar então as coisas pro ganache e já volto. Então eu tô fazendo ganache, que é só chocolate derretido com creme de leite. Aí é meio de olho, sabe? Porque esse chocolate que eu tô usando, ele vem em gotas. Ele é fracionado. Eu gosto de usar meio amargo blend, que já é misturado meio amargo ao leite, né? Mas eu não tinha aqui em casa, então eu usei o ao leite mesmo. Então ele vai ficar com essa textura e tipo, ele não vai ficar duro, né? Porque o chocolate, quando ele... Depois que ele derrete, depois que ele endurece, ele fica frio de novo, ele fica duro. Então quando você mistura o creme de leite, ele dá essa consistência. Aí eu venho aqui, ó, e ponho por cima do bolo. Acho que eu vou ter que fazer mais um pouco, será? Acho que não. Eu brinco aqui em casa que os meus bolos, eles não são assim tão bonitos. Então eu falo tudo que é bolo desconstruído. Tá na moda, né? Fazer as coisas desconstruídas. Então, esse é o meu bolo de presente pro Matheus. Tarefa dada, tarefa cumprida. Só uma coisa antes. Quero ver como ficou de vocês, hein? Quero saber o que cada um tá fazendo aí na sua família. Beijo.